Hoje trazemos mais um especial, repleto de enigmas deixados pelas antigas civilizações, e de grandes realizações daqueles que habitaram o mundo antes de nós. Há muito sobre as tecnologias e realizações dos povos do passado que não entendemos, não conseguimos reproduzir, ou nem mesmo sabemos qual era o seu propósito. Vamos agora conferir alguns deles, neste compilado de vídeos selecionados. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Ruínas Morai, Peru. Iniciamos nossa jornada no Peru, nas montanhas próximas de Cusco, onde encontramos evidências da engenhosidade dos povos pré-hispânicos. As ruínas morais são uma série de círculos concêntricos, com muitos terraços em depressão circular, todos levando a um fosso central, com 30 metros de profundidade. Alguns atribuem a estrutura aos Incas, mas evidências sugerem que os 6 terraços inferiores de Morai foram construídos por uma cultura anterior aos Incas, entre os séculos 6 e 10. Testes realizados nos círculos revelam um fenômeno estranho. Suas características, design e orientação criam uma diferença de temperatura de 15 graus Celsius do ponto mais alto ao mais baixo. Embora o real propósito dessas depressões circulares ainda não seja conhecido, a teoria mais aceita é que o local foi construído para fins agrícolas, e permitiria que fossem cultivadas diferentes culturas, nos diferentes níveis. Outra maravilha do local é o sistema hidráulico trabalhado nos terraços. O nível mais baixo nunca fica inundado, mesmo depois de chuvas muito fortes. A complexidade da estrutura sugere um conhecimento muito maior de ciência e engenharia, do que atualmente atribuímos a estes povos do passado. Isso poderia ser outra coisa que a ciência errou? Namadol, Micronésia. Nosso próximo achado é a cidade de Namadol, chamada de Veneza do Pacífico, um dos lugares mais misteriosos do mundo. É um lugar tão impossível, que alguns arqueólogos se perguntam se ele foi criado como uma brincadeira elaborada. Namadol é uma cidade antiga, construída sobre recifes de corais, na ilha de Pohnpei, na Micronésia. A datação por radiocarbono indica atividade humana no local desde o século I. Estima-se que as ruínas das construções megalíticas têm entre 1000 e 1500 anos, e que a cidade pode ter abrigado até 25 mil habitantes. Muitos mistérios giram em torno das ruínas de Namadol. Há uma lenda local que diz que existem túneis submersos, que guardam tesouros e antigos artefatos. Havia grandes templos, construídos com enormes blocos de basalto de até 50 toneladas. Não se sabe como as pedras foram extraídas, e nem transportadas por quilômetros pela água, mais de 1000 anos atrás. A lenda pompeiana relata que seus governantes eram de origem estrangeira, e que sua aparência era bem diferente dos pompeianos nativos. Não se sabe exatamente quem eram essas pessoas, ou que tecnologia poderiam ter usado. Nem sabemos o que aconteceu com a população da cidade. Algumas evidências arqueológicas existentes no local sugerem que a cidade foi abandonada. Seria Namadol o trabalho de uma civilização perdida, da qual não sabemos literalmente nada? Mizragar-il-Kebir, Malta. Quem ou o que criou as marcas conhecidas como buracos de carroça, no arquipélago de Malta? Esses sulcos profundos, que cruzam o solo no local de Mizragar-il-Kebir, foram criados em rocha sólida, e se estendem por quilômetros. Em um determinado local eles formam um padrão artificial tão reconhecível, que foram comparados ao ponto de encontro entre linhas de trem em Clapham Junction, em Londres. Não conhecemos nenhum fenômeno natural que criaria marcas como essa, mas também não conseguimos pensar em uma boa explicação de como povos do passado as teriam feito. As marcas são conhecidas como buracos de carroças, porque parecem que foram feitas por grandes rodas, como aconteceria se enormes veículos transitassem inúmeras vezes em uma rua de chão, durante anos. Mas nenhuma carroça poderia deixar atrás de si tais sulcos na rocha sólida. Se não são marcas feitas por antigas carroças, o que seriam então? Há teorias que dizem que poderiam ter sido criadas para irrigação, ou talvez como caminhos para importantes locais cerimoniais. Alguns sugerem que seriam vestígios de uma civilização perdida. Não há dúvidas de que as marcas foram feitas por alguém, há muitos milhares de anos,
mas não temos ideia de como ou porquê. Ninguém sabe quem as fez, ou quando foram feitas, mas as estimativas variam entre 2.700 e 6.000 anos. Seria a obra de alguma civilização avançada do passado, da qual não temos ainda conhecimento? Rani Ki Vav, Índia. Seguimos para a Índia. Se você visse Rani Ki Vav, em Patan, sem saber o que estava vendo, seu primeiro pensamento provavelmente seria que a estrutura deve ser um templo antigo. É tão ornamentado e decorado como qualquer templo indiano, mas não foi por isso que foi construído. Este na realidade é um antigo poço em degraus, também chamado de Poço da Rainha. O povo antigo de Patan provavelmente pensava nele como uma estrutura sagrada, porque sem ele não teriam água para beber durante os escaldantes meses de verão. Este é o maior de todos os poços da área, com níveis que chegam a 28 metros abaixo do solo. Não contentes em construir o poço, seus criadores o embelezaram com mais de 1.500 esculturas. A versão mais aceita da história de Rani Ki Vav é que as obras de construção começaram no ano de 1032, por ordem da rainha Udayamati, como uma homenagem ao rei Bhima I, da dinastia Solanki. Quando o rio Sarasvati transbordou durante a antiguidade, a inundação resultante assoreou todo o poço. Permaneceu quase todo enterrado, até um grande projeto de restauração, na década de 1980. Fogaras, Argélia. Começamos este vídeo falando sobre antigos hipocaustos romanos, mas agora veremos um exemplo ainda mais fascinante de engenharia antiga. Partimos para a região de Adrar, na Argélia, onde encontramos um incrível sistema milenar de irrigação. Chama-se Fogara, e é um sistema similar aos Qanates de Gonabad, no Irã, que já citamos em outro vídeo, e você pode conferir o link nos comentários. Com o uso desta antiga tecnologia, os antigos ocupantes da região podiam captar água de colinas distantes e direcioná-la para suas cidades e assentamentos, em um complexo sistema de distribuição e irrigação. O princípio é simples, mas brilhante. Para fazer um fogara, os construtores encontrariam colinas e montanhas com fontes de água doce perto do topo, e em seguida cavariam túneis sob as encostas, para permitir que a água descesse e se acumulasse em piscinas artificiais, de onde seria distribuída através de uma complexa rede de canais. A forma como funciona é semelhante à forma como funciona um aqueduto, mas com a movimentação da água abaixo do solo em grande parte do seu trajeto, e não acima dele. Acredita-se que o primeiro fogara do mundo tenha sido construído pelos antigos persas, há aproximadamente 3.000 anos. Adrar está localizada no deserto do Saara, e ainda assim é basicamente uma cidade agrícola, e muito disso se deve ao uso de fogaras. A antiga tecnologia não é apenas engenhosa, mas também leva vida até regiões inóspitas. É incrível imaginar que uma maravilha de engenharia hidráulica como esta tenha sido concebida há 3.000 anos. Naqsh Rustam, Irã. Não é necessariamente verdade dizer que quanto maior é uma tumba, mais importante deve ser a pessoa dentro dela, apesar de que essa deve ter sido uma crença popular no Irã, em algum momento no passado distante. Os túmulos de Naqsh Rustam são absolutamente enormes, no entanto, esta necrópole escavada na rocha contém as tumbas de apenas 4 antigos reis persas. Naqsh Rustam é uma relíquia do Império Aquemênida, que teve seu auge entre 2.500 e 2.300 anos atrás, antes de sucumbir aos exércitos de Alexandre o Grande. A característica comum mais estranha dessas tumbas é que todas estão posicionadas bem acima da face da rocha, desde a base das colinas, e cada uma apresenta o que parecem ser cruzes de estilo cristão. Certamente não podem ser cruzes cristãs, porque a religião cristã ainda não existia quando os túmulos foram criados, e portanto, seu significado simbólico permanece inexplicável. Sabemos com certeza que um dos reis enterrados aqui foi Dário o Grande, através de uma inscrição. As identidades dos 3 reis restantes foram especuladas e debatidas entre os historiadores, e podem incluir Xerxes, mas não há evidências suficientes no local para identificá-los. Copos de arco-íris, Alemanha. Seguimos para a Alemanha, no vilarejo de Baitz, na região de Brandemburgo. Lá, em janeiro de 2022, os arqueólogos encontraram dezenas de moedas côncavas de ouro.
Moedas deste tipo são conhecidas como copos de arco-íris. Elas são de origem celta, e esta coleção é o único conjunto de copos de arco-íris já encontrado nesta parte do mundo. A cultura latene é a mais provável por ter criado e usado as moedas, mas isso ainda não foi comprovado. A parte do arco-íris de seu nome vem de um mito. Velhas histórias folclóricas dizem que as moedas eram encontradas por fazendeiros, quando aravam seus campos em dias de sol após tempestades, como se tivessem sido deixadas por arco-íris. Pode até ser daí que vem o velho mito, sobre um pote de ouro no final do arco-íris. Moedas de arco-íris são raras, mas moedas como as encontradas em Bait são ainda mais raras. Elas não são marcadas ou decoradas, o que é incomum, e também parecem deslocadas, uma vez que não há registro histórico de ter existido um assentamento celta perto de Brandemburgo. A descoberta pode sugerir que a Europa da Idade do Ferro tinha extensas redes comerciais, até então desconhecidas. Ou teriam os antigos donos das moedas apenas se perdido longe de casa? Carruagem que aponta para o sul, China. Os antigos ocupantes da China não apenas inventaram o conceito de bússola, mas também reinventaram a bússola muitas vezes ao longo da história. Eles criaram uma versão de bússola que se parece com um peixe, outra que se parece com uma colher, e então criaram este estranho dispositivo. É conhecida como a carruagem que aponta para o sul, porque o braço estendido da figura no topo do dispositivo sempre aponta para o sul. Por muito tempo as carruagens que apontam para o sul foram consideradas uma peça essencial para antigos viajantes na China. Evidências sugerem que elas foram inventadas durante o século III, e permaneceram em uso regular até o século XIII. Ao contrário da maioria das bússolas, a carruagem que aponta para o sul não contém um ímã. Em vez disso, ela depende de seu operador para definir manualmente o braço para o sul, antes de começar sua jornada. Os mecanismos complexos dentro do dispositivo garantiriam que o braço continuasse apontando para o sul, não importa quantas curvas e voltas o proprietário pudesse fazer em suas viagens. Esta função básica, quando usada em conjunto com os antigos mapas da época, daria às pessoas uma chance de não se perderem ao cruzar grandes distâncias. Também poderia ser utilizada em grandes projetos de construção, garantindo mais precisão nas estruturas. Antigas tecnologias como esta mostram que nossos antepassados eram certamente muito engenhosos. Tanque dos Degraus, Índia. A cidade de Hampi, no atual estado indiano de Karnataka, é uma antiga cidade que já pertenceu ao poderoso Império Maurya, quase 2000 anos atrás, e posteriormente o local foi a capital do Império Vijayanagara. É um lugar de muitos mitos e lendas. O mais bizarro deles é a ideia de que este também foi o lar do reino dos Vanaras. Dizem que eles eram uma raça de humanoides semelhantes a macacos, e são até mesmo mencionados no Ramayana. Não temos certeza sobre os macacos, mas sabemos que qualquer cultura que viveu ali, nos tempos antigos, é responsável por alguns feitos notáveis de engenharia estrutural. Olhando para essa estrutura de pedra quadrada, projetada com precisão, você poderia facilmente acreditar que seria uma arena esportiva. Mas na verdade é um tanque reservatório, que recebia água de aquedutos. Esta magnífica estrutura armazenava e fornecia água para uma cidade de milhares de pessoas. A função do tanque dos degraus de Hampi não é misteriosa, mas não podemos falar o mesmo sobre o formato diferenciado e único, usado em sua construção. Esta está longe de ser a maneira mais fácil de construir um reservatório. Então por que esse estilo foi escolhido? E como as pedras foram cortadas com tanta precisão? Infelizmente, essas são perguntas para as quais não temos respostas, e é possível que nunca tenhamos. Cavernas de Longyu, China. Nosso próximo destino é a China, em Longyu, onde rumores de antigas cavernas persistiram por séculos, passados de geração em geração, até que fazendeiros locais decidiram colocar os rumores à prova. Em junho de 1992 adquiriram uma bomba d'água, esperando encerrar a suposta lenda. Porém, ao drenarem a água de 5 lagos, encontraram 5 grandes cavernas artificiais, que estavam escondidas por pelo menos 2000 anos. Uma investigação mais aprofundada revelou outras 19 delas,
totalizando 24 cavernas secretas. As cavernas são enormes, com até 30 metros de profundidade, e contêm salas, pontes, piscinas e entalhes intrincados nas paredes. Um projeto tão grande certamente teria sido mencionado por historiadores e viajantes, mas nenhum documento foi encontrado, o que é especialmente estranho, considerando que os antigos chineses eram meticulosos com seus registros. Por que ninguém nunca fez uma anotação? Marcas de cinzel nas paredes, em uma série de linhas paralelas, indicam que as extensas cavernas foram esculpidas à mão, por uma civilização ainda desconhecida. Mesmo com pesquisas arqueológicas atuais e exames de engenharia, a origem das cavernas ainda permanece um mistério. Talvez o maior dos mistérios seja descobrir como elas foram construídas. Especialistas estimam que, considerando 1000 pessoas trabalhando 24 horas por dia, completar as cavernas teria levado 6 anos. Como foram feitas? E quem as fez, mais de 2000 anos atrás? Cariz e Kish, Irã. Continuamos no subsolo do Irã, para conferir nossa próxima maravilha antiga. Este é o incrível sistema hidráulico conhecido como Cariz e Kish, e está localizado abaixo da cidade na ilha de Kish. Há uma cidade ultramoderna bem no topo dessas estruturas antigas, conhecida como um paraíso comercial, que recebe muitos turistas, mas a maioria deles não faz ideia que existe algo tão maravilhoso debaixo de seus pés. A estrutura é considerada um canate, e como o sistema Fogara, que examinamos anteriormente, é basicamente uma antiga rede de poços e canais para transporte e distribuição de água. O Cariz e Kish, porém, é um canate muito elaborado. Esta incrível façanha de engenharia hidráulica foi realizada há cerca de 2500 anos. Há um equívoco comum de que Cariz e Kish seria uma antiga cidade subterrânea, mas não é o caso. As pessoas olham para essas longas passagens e logo supõem que são ruas, mas na realidade são canais de água. Da mesma forma, as grandes câmaras, que parecem casas, são pontos de acesso e enormes poços. As luzes e bancos não são características originais, e foram adicionados mais recentemente, em uma reforma que buscou incentivar também o turismo histórico na cidade. O Canate Cariz e Kish é considerado a única estrutura artificial feita pelo homem que utiliza corais e conchas naturais, e o sistema contém 3 aquedutos e 274 poços. Além de ser uma elaborada estrutura, mostra um incrível poder de construção do povo que ali habitou há 2500 anos. Estruturas megalíticas, Japão. Agora seguimos para Azuka, no Japão, com estas enormes estruturas de pedra megalíticas, que se mantêm no local há milênios. Elas foram claramente esculpidas e dispostas em sua forma atual, para algum propósito específico, mas ninguém sabe qual é esse propósito. Como por exemplo o Sakafune-ishi, que é um fragmento de uma laje que teria sido maior no passado. É coberto por trilhas e gravuras, perfeitamente elaboradas e precisas, e algumas pessoas dizem ter sido criado por uma avançada civilização ou por astronautas do passado. Também digno de nota é Masuda no Iwafune, que tem quase 11 metros de comprimento e mais de 5 metros de altura, e parece ter sido esculpido em um único pedaço de granito puro. O granito é tão espesso, que até mesmo a tecnologia moderna teria dificuldade em arranhar a superfície. Então, como foi esculpido e moldado há 2500 anos? Os habitantes locais acreditam que foi obra dos deuses, e até evitam tocá-lo. Ainda mais misterioso é o Ishino Roden. Sua idade é incerta. Ninguém sabe realmente quando, ou para que foi criado, mas estima-se que tenha sido feito pelo povo Jomon, entre 2500 e 16.000 anos atrás. Pesando cerca de 600 toneladas, e medindo quase 8 metros de altura, foi esculpido com precisão em uma única rocha. O monólito está situado em uma depressão, que forma uma lagoa em sua base, e foi esculpido com um pilar no centro da parte inferior, que não é visível ao nível dos olhos, então parece estar flutuando acima da água. Poderia ter sido obra de uma antiga civilização adiantada para seu tempo? Humapunco, Bolívia. Partimos agora para a Bolívia, próximo a Tiahuanaco. A América do Sul é rica em ruínas e curiosidades antigas, e uma das mais impressionantes de todas pode ser Humapunco.
É um local que antecede até os Incas. E os Incas o adoraram, depois que chegaram ali. Eles acreditavam que era o local onde o mundo foi criado, e é fácil perceber por quê. As pedras e blocos, perfeitamente esculpidos, são obras de precisão, mas não têm marcas de cinzel ou outras indicações de escultura humana. Que mãos humanas poderiam ter trabalhado com tanta delicadeza, sem deixar vestígios do trabalho? Os templos apresentam sistemas de drenagem e irrigação, para lidar com o escoamento da água, e furos na rocha que são perfeitamente lisos. Tais feitos supostamente deveriam estar muito além das capacidades, que geralmente são atribuídas aos povos locais, de mais de 1500 anos atrás. Mesmo depois de todos esses anos, é impossível até mesmo passar uma folha de papel entre as pedras perfeitamente fixadas. Quem viveu antes dos Incas, e tinha tanto domínio da alvenaria e trabalho em rochas? Ainda estamos procurando respostas. Cidade subterrânea de Nushabad, Irã. Seguimos nossa jornada até o Irã. Criar uma cidade subterrânea não é algo que a maioria das civilizações consideraria hoje, devido à extrema dificuldade para cortar a rocha, e para criar estruturas sofisticadas no subsolo. Mas essas dificuldades não desanimaram nossos ancestrais. Existem vários exemplos notáveis de cidades subterrâneas em todo o mundo. Como exemplo, aqui está a cidade subterrânea de Nushabad. Esta cidade de 3 andares foi criada há 1500 anos, e já abrigou os persas quando eles buscavam refúgio em tempos de guerra. Ninguém na era moderna sabia que a cidade subterrânea estava lá, até que um morador da atual cidade superior encontrou uma entrada para ela, enquanto cavava uma vala de esgoto em seu terreno, há pouco mais de uma década. Arqueólogos foram chamados ao local, e por fim, escavaram uma rede de dutos de ar, canais, túneis, câmaras e até algumas armadilhas. Pensa-se que a cidade é obra do Império Sassânida, que existiu na região entre os anos 224 e 651. O Império esteve em constante risco de ataque ao longo de sua existência, e provavelmente construiu a cidade como um esconderijo para mulheres, crianças e idosos. Quantas pessoas seriam necessárias para uma obra dessas proporções? E quanto tempo levaram? Artefatos de bronze, China. Nossos ancestrais desenvolveram habilidades distintas, em épocas diferentes, em todo o mundo. Quase todas as culturas antigas passaram pela Idade do Bronze, por exemplo, mas ela não aconteceu de maneira regular e sincronizada entre todas as civilizações. Além disso, algumas culturas eram muito melhores em trabalhar com o bronze do que outras. 3.500 anos atrás, não havia ninguém no mundo mais hábil em trabalhar com bronze do que os antigos habitantes da China. Podemos dizer isso pelos inúmeros exemplos de antigos trabalhos de bronze chineses que os arqueólogos descobriram ao longo dos anos. A maioria deles agora é mantida em museus, mas nas raras ocasiões em que aparecem em leilão, muitas vezes são vendidos por milhões de dólares. Em muitos casos, nem sabemos para que os artefatos eram usados. Alguns podem ter formato estranho, ou uma decoração elaborada, mas não servem a nenhum propósito claro. Eram apenas itens decorativos? Ou seu propósito simplesmente foi esquecido com o passar do tempo? Para dificultar esta questão, havia tantos grupos culturais diferentes, na China antiga, que muitas vezes não sabemos a quem acreditar a criação dos objetos. Quem quer que fossem eles, eram claramente uma civilização muito avançada. Monólitos de Baalbek, Líbano. Vamos agora para o Líbano, até Baalbek, em uma região conhecida por ter sido habitada continuamente há 9.000 anos. Lá encontramos as pedras de Baalbek, que são 6 colossais monólitos, caracterizados por um gigantismo megalítico único. Os 3 menores são conhecidos como Triliton, e fazem parte do Templo de Júpiter, construído cerca de 2050 anos atrás, quando a cidade era chamada de Heliópolis. Como eles foram cortados tão finamente, e colocados no lugar, 7 metros acima do nível do solo, é difícil de explicar, especialmente considerando que os blocos pesam cerca de 800 toneladas. Você talvez possa não perceber o tamanho ao ver uma foto apenas deles, mas vamos adicionar alguns Homo sapiens. Os outros 3 monólitos não fazem parte de uma estrutura.
O maior deles, conhecido como Pedra Esquecida, é considerado o maior monólito conhecido na história da humanidade, com 1.650 toneladas. Os outros dois, chamados de Pedra do Sul e Pedra da Mulher Grávida, ocupam a segunda e a quinta posições. Os arqueólogos ainda debatem quem extraiu as pedras e quando isso foi feito, com alguns sugerindo que foram os fenícios ou até alguma cultura anterior, e que podem ter até 9.000 anos. No entanto, o mais aceito é que foram trabalhadas pelos romanos, há mais de 2.000 anos. Como estes massivos blocos de pedra puderam ser cortados com tanta precisão, milênios atrás? E como eram transportados por quase 1 quilômetro, até o local dos templos? Hipocaustos, Roma Antiga. A próxima descoberta é uma que os arqueólogos conhecem a função, mas não podemos imaginar como os romanos conseguiram inventar algo assim, tantos séculos à frente do seu tempo. É uma estrutura chamada hipocausto, e você pode pensar nesta antiga tecnologia como o primeiro sistema de aquecimento central do mundo. Por mais difícil que seja de acreditar, os romanos tinham piscina e piso aquecidos em suas casas, há 2.000 anos atrás. Isso é um luxo que a maioria das pessoas no mundo não tem hoje. Exemplos de sistemas de hipocausto foram encontrados em todos os antigos territórios romanos, mas os exemplos mais bem preservados estão em Bath, na Inglaterra. Não importa onde os hipocaustos sejam encontrados, seu design é sempre semelhante. Consiste em um vão de meio metro abaixo do piso, sustentado por pilares, pelo qual o ar quente fluiria de uma fornalha. Os hipocaustos posteriores também incluíam dutos entre as paredes, para que o calor pudesse fluir por toda a casa e a fumaça fosse eliminada em chaminés. Enquanto a fornalha permanecesse acesa, uma casa romana poderia ser mantida aquecida mesmo nos meses mais frios do inverno. De alguma forma, a ideia caiu em desuso após o colapso do Império Romano. Estátuas do Vale de Bada, Indonésia. Quando as evidências ou explicações científicas não estão disponíveis, a especulação selvagem entra em ação. No caso das estranhas estátuas, que podem ser encontradas no Vale de Bada, na Indonésia, essa especulação levou a explicações sobrenaturais. O Vale de Bada é o lar de várias centenas de estátuas e outros megálitos, que datam da pré-história. Está claro que esta já foi uma área densamente povoada, mas agora é uma pequena vila isolada, desconhecida até mesmo para a maioria dos nativos indonésios. As estátuas gigantes são vagamente humanoides, mas sem inscrições para acompanhá-las não temos ideia se pretendem representar deuses ou pessoas. Estranhamente, ninguém se deu ao trabalho de datar o local com precisão, então as teorias variam de 1.000 anos a mais de 5.000. O povo local está bastante acostumado com as estátuas, usando a terra ao seu redor para a agricultura, e há muitas lendas sobre como as estátuas chegaram lá. Alguns dizem que criminosos do passado foram transformados em pedra, como punição. Outros dizem que elas estão imbuídas de poderes mágicos e afastam os maus espíritos que no passado tentaram invadir a Terra. As teorias não passam de lendas. Mas mesmo assim, não conhecemos sua real origem ou propósito, e só nos resta o mistério. Pombo movido a vapor, Itália. Nosso destino fica no sul da Itália, na antiga Magna Grécia. Quem inventaria um pombo movido a vapor, e por que o faria? Para responder a essa pergunta, você teria que viajar no tempo, 2.300 anos no passado, e falar com Arquitas de Tarento. Ele foi um dos homens mais talentosos de sua época. Além de inventor, ele também era político, estrategista militar, astrônomo, e era considerado o mais ilustre dos matemáticos pitagóricos. Até onde sabemos, seu pombo movido a vapor foi a primeira criação artificial de autopropulsão a voar. Então é possível chamá-lo até mesmo de criador do voo artificial de autopropulsão. Seu design é engenhoso, com avançados conceitos de física, mecânica e aerodinâmica. O pombo teria uma abertura na parte traseira, que levava a uma bexiga animal interna, e a bexiga se conectava a uma caldeira. À medida que a caldeira aquecia e produzia vapor, a pressão do vapor enchia a bexiga, e em seguida forçava a saída por um orifício, lançando o pombo no ar. O artefato poderia cobrir centenas de metros em voo contínuo.
Embora pareça uma invenção divertida, Arquitas esperava descobrir mais sobre como os pássaros voavam, e considerou seu pombo a vapor uma decepção, porque não aprendeu nada com ele. Arquitas foi alguém muito à frente de seu tempo. Seus trabalhos levantam muitos mistérios com relação à avançada capacidade inventiva de 2300 anos atrás. Congues de Jade, China. Sabemos que alguns dos antigos habitantes da China adoravam fazer artefatos conhecidos como congues de Jade. O que não sabemos é o porquê. Os exemplos mais antigos de Kong foram encontrados na província chinesa de Zhejiang, o que sugere que eles foram criados pela cultura Liangshu, que viveu lá durante a Era Neolítica, há mais de 5.000 anos. Um Kong é um tubo reto, com a seção externa geralmente quadrada, e que possui um orifício circular no centro. Porém, descrevê-los em termos tão básicos não faz justiça aos artefatos. As decorações dos objetos diferem de Kong para Kong. Muitos exemplos de Kong são decorados com espécies de máscaras, que podem estar relacionadas ao Tao Ti, um ser mitológico que era uma das 4 criaturas do mal no mundo. Outros têm rostos humanos, e especula-se que representam espíritos. A base para essa ideia é que, com pouquíssimas exceções, os Kongs são encontrados em tumbas. Essas esculturas chinesas constituem um enorme esforço de artesãos habilidosos. Os Kong estão entre os mais impressionantes e enigmáticos de todos os antigos artefatos chineses de Jade. Eles claramente tinham um grande significado, mas apesar das muitas teorias, o significado e o propósito dos Kong são completamente desconhecidos. Pirâmides de Meroé, Sudão. O Sudão pode não ser um lugar muito seguro para se visitar. Mesmo depois que o Sudão do Sul se separou do resto do país e se tornou um estado independente, a região continua sendo problemática e devastada pela guerra. Por causa disso, as pirâmides de Meroé, ou pirâmides núbias, recebem poucos visitantes de outras partes do mundo, o que é uma pena. As pirâmides foram construídas há cerca de 2.800 anos, quando o Sudão fazia parte do antigo reino de Kush. Analisando o desenho das estruturas, é possível presumir que elas foram fortemente influenciadas pelas pirâmides egípcias. Algumas das pirâmides às vezes são até mesmo chamadas de tumbas dos faraós negros. A antiga cidade de Meroé era o centro do reino de Kush, e os sítios arqueológicos do local estão listados como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. O poder do reino de Kush já se estendeu da costa do mar Mediterrâneo até o coração da África, mas devido à intensidade dos conflitos, que aconteceram e acontecem na região, restaram pouquíssimas evidências físicas. Até recentemente, arqueólogos e historiadores não tinham certeza de onde começavam e terminavam as antigas fronteiras do reino perdido de Kush. Isso faz das pirâmides um precioso vestígio remanescente, de um tempo há muito esquecido. Pedra do Desejo, Turquia. Vamos agora para a Turquia. Há mais de 3.000 anos atrás, Hattusa era a capital do reino hitita. O local está em ruínas, restando pouco mais que vestígios da majestosa cidade que outrora ali existiu. Há um museu e um centro turístico no local, e a equipe de lá ficará feliz em mostrar a você os antigos templos, megálitos e misteriosas passagens subterrâneas da cidade. Há uma pedra lá, porém, que é muito diferente de todas as outras. É uma pedra verde arredondada e polida, de origem misteriosa. Existem muitas teorias sobre como a pedra foi parar ali, mas nenhuma delas pode ser verificada. Lendas locais dizem que foi apresentado aos hititas como uma oferta de paz, pelo faraó egípcio Ramsés II. Uma lenda mais fantasiosa diz que a pedra simplesmente caiu do céu, e tem poderes sobrenaturais, podendo realizar desejos. Bastaria tocar na pedra e fazer o seu desejo, e seus sonhos se tornariam realidade. É possível que a pedra esteja relacionada a alguma crença ou ritual, mas o papel que desempenha ainda é desconhecido. Fontes hititas mencionam pedras sagradas em muitos lugares, mas não mencionam que sua cor seria verde. Talvez nunca venhamos a conhecer sua origem, e nem o seu propósito. Astrolábio, Grécia. Alguns historiadores descrevem o astrolábio como o equivalente do mundo antigo ao computador.
Tudo bem, talvez essa não seja uma descrição 100% precisa, mas eles certamente são artefatos fascinantes. Sabemos que eles eram populares no século XIII, mas há algumas evidências de que os primeiros astrolábios foram concebidos há muito mais tempo do que isso. Uma versão primitiva de astrolábio, que era uma união do planisfério com a dióptra, havia sido inventada no período helenístico, pelo grego Apolônio de Perga, há 2200 anos atrás, e foi documentada 550 anos mais tarde por Theon de Alexandria. Os astrolábios foram revisados pelos inventores muçulmanos do século X, antes de se tornarem populares 300 anos depois. Os muçulmanos introduziram escalas angulares no projeto, acrescentando círculos indicando azimutes no horizonte. Eles consideravam os astrolábios particularmente úteis, porque podem ser usados para identificar a posição da quibla, não importa onde eles estejam no mundo, mas também podem ser usados para uma variedade de outros propósitos. Você pode usar um astrolábio para prever o trânsito de corpos celestes, acompanhando assim a mudança das estações, e em exemplos posteriores até mesmo a hora do dia. Os exemplos mais sofisticados de astrolábios ainda têm gráficos gravados em suas superfícies, que permitem que seus operadores ajustem a configuração, para levar em conta as diferenças de tempo ao viajar longas distâncias. Templo de Baran, Iêmen. O Templo de Baran, também conhecido como Trono da Rainha de Sabá, é um templo sabeu, perto da antiga cidade de Maribe, no Iêmen, devotado ao deus Almacá. O templo fica a oeste do Templo de Aouan, que é dedicado ao mesmo deus. As 6 colunas, e o poço sagrado no pátio, são os elementos principais da construção. Apenas 5 colunas eram conhecidas até as escavações de 1988, mas as ruínas de outra foram desenterradas durante esta época. O templo é considerado o maior templo pré-islâmico do Iêmen. A expedição do renomado arqueólogo e aventureiro, Wendell Phillips, entre 1951 e 1952, foi a primeira a descobrir o Templo de Baran. Porém, como descobrimos na década de 1980, Phillips e sua equipe não fizeram um trabalho especialmente minucioso de escavação no local. Além das suas finalidades religiosas, o complexo pode ter funcionado também como centro de registro histórico, uma vez que foram encontradas inscrições nas paredes, que narram acontecimentos importantes da história do Reino de Sabá. É provável que não tenhamos entendimento sobre o verdadeiro propósito do templo, e é possível que nunca venhamos a entender. Neste compilado viajamos pelo nosso admirável mundo, em busca de mistérios da antiguidade, e incríveis realizações e tecnologias do passado, já mostrados em outros vídeos aqui no canal. Qual você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!